Seja muito bem-vindo a mais um Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico para você poder conduzir os seus casos clínicos e cirúrgicos com mais assertividade e colocar em prática no seu dia a dia. Eu sou Emerson Badaró. O caso que a gente vai discutir hoje é apresentado pelo Luiz Roisman e a gente tem como discutidor aqui também o Edu Novaes e o Ricardo Leitão Guerra. Roisman, o palco é todo seu, pode apresentar seus casos e a gente vai discutir. Valeu, Badaró. Bom, vamos lá, são casos simples que vão gerar bastante discussão para a gente se divertir aí. Então, esse é o primeiro caso, uma senhora de 75 anos, com uma baixa de visão no olho esquerdo há 2 meses. No olho direito ela tinha degeneração macular nos 2 olhos, no direito esse descolamento do EPR foveal, e no esquerdo uma tração vitreomacular com fluido intrarretiniano, subretiniano, e um descolamento do EPR também foveal. E aí eu já pergunto para você, Edu, como você maneja esses casos de DMRI com tração vitreomacular? Osma, a primeira coisa a gente tem que saber ou tentar descobrir se isso realmente se trata de uma neovascularização ou se isso pode estar, essa tração vitreomacular, né, que a gente vê que tem uma aderência, provavelmente mailoide um pouco espessa, uma tração bem importante, se é isso que está causando essa alteração na retina, né? O aspecto desse descolamento do epitélio do pigmentado da retina, ele tem um padrão de refletividade mais homogênea, então isso aí não me chama tanta atenção como vascular, neovascular, né? Só que, assim, olhando de primeiro, eu pensei, eu acho que isso não deve estar neovascularizado, não. Acho que essas alterações intrarretinianas e subretinianas são mais secundárias a essa tração. Isso dito, né, a gente tem que levar em consideração a queixa do paciente, afinal de contas, ele tem uma queixa de baixa de visão, né? O OCT angiography talvez pudesse ajudar um pouco, mas nem sempre a gente tem disponível. Mas, se não fosse uma baixa de visão tão importante, a gente poderia ter como opção pedir para esse paciente observar ele bem de perto e, se tiver qualquer mudança, tratar. Ou, eventualmente, você fazer um teste terapêutico. Ricardo, esse tipo de o compartimento onde o fluido está presente, se está intrarretiniano, subretiniano ou os dois, ou ainda a sub-EPR, né? Isso faz diferença na sua condução desse caso, não? Faz sim, Rosma. Olha, quando eu vejo esse caso aqui, a primeira coisa que eu tento falar para o residente ou para o fellow, né, que é a minha realidade, é mostrar exatamente que há uma adesão do vítreo com distorção da arquitetura, seja com cistos, fluido, cotton ball, enfim, irregularidade nas camadas da retina externa. Quando você tem essa configuração, você tem o diagnóstico de uma síndrome de tração vitreomacular e não uma adesão vitreomacular. Olhando esse caso, a gente sabe, quando você tem uma predominância de fluido intrarretiniano, o que a gente espera é uma membrana do tipo 2, é uma neovascularização macular do tipo 2, ela vai estar acima do EPR. As neovascularizações do tipo 1, elas vão ter uma predominância, tendem a ter uma predominância de fluido subretiniano. Então, olhando exclusivamente esse corte como corte ilustrativo do caso, considerando que não existe nenhuma outra informação ou nenhum outro corte com informação diferente disso que a gente está vendo aqui. Para mim, é uma alteração relacionada com a síndrome de tração vitreomacular pela predominância de fluido dos cistos na retina e não a predominância de fluido subretiniano. O tratamento, o teste terapêutico, ele vai ser útil no caso de dúvida, mas tendo um componente de tração vitreomacular, a conduta, nesse caso, ela é cirúrgica ou com um procedimento
de uma vitreólise com... não tem mais farmacológica, né? Então, uma separação do vítreo induzida por gás. E a possibilidade até de uma injeção intravítrea de uma medicação antiangiogênica ser esse agente que possa causar uma liberação dessa tração e, ao mesmo tempo, tratar uma possível neovascularização ali, Rosman? Você acha que é uma conduta a se pensar? Ou você acha que essa adesão, por ela ser uma adesão que já pega uma área foveal mais extensa, você acha que essa adesão pode ser que ela não se solte com esse tratamento? Legal. Bom, eu concordo acho que desses pontos aí que foram levantados, eu vou ratificar dois que eu acho que são muito relevantes. O primeiro que o Edu falou, né, o aspecto homogêneo do espaço sub-EPR, né? Então não é um aspecto de membrana neovascular, é realmente um aspecto de descolamento drusenoide. E isso que o Ricardo falou, é sensacional, né? Então é uma linha de raciocínio muito inteligente, você entender que a membrana tipo 1, de forma mais comum, ela evolui só com líquido subretiniano e não com intrarretiniano. Lógico que pode ter fluido intrarretiniano, lógico, né? Mas de forma mais comum, mais corriqueira, o fluido subretiniano está ligado à membrana tipo 1 e o fluido intrarretiniano a um componente tipo 2 ou uma membrana mais crônica, né? E o que o Badaró falou vai ser relevante, eu vou conversar um pouquinho mais na frente, tá? Como o Edu falou, né? Então, acho que o início, a gente vai tendo tem orelha de gato, rabo de gato, etc., mas você tem formas de tentar diferenciar se tem processo neovascular acontecendo ou se realmente é só uma atração vitreomacular. A paciente, nesse caso, não quis fazer exame contrastado, que seria uma forma de ver. Uma forma de ver, no meu ponto de vista, ruim, porque como tem líquido intrarretiniano, ainda assim a gente poderia ter um sinal de vazamento, alguma imagem de hiperfluorescência que poderia enganar aí ou dificultar essa análise. E hoje em dia a gente tem o ANGIO-CT. O ANGIO-CT tem 50% a 100% de sensibilidade para a detecção de membrana tipo 1. Mas no nosso caso, o ANGIO-CT não demonstrou a presença de membrana, tá? E aí a gente vai para a opção de tratamento. O Ricardo comentou sobre a possibilidade de fazer uma vitreólise química, sobre a possibilidade de injetar gás, e o Badaró comentou sobre a possibilidade de fazer um antiangiogênico que meio que poderia ajudar a soltar o vítreo e tratar um processo neovascular que tivesse por ali. E ninguém comentou sobre duas possibilidades. A primeira possibilidade é a vitrectomia, né? Então você faz a cirúrgica, faz a remoção da membrana da tração vitreomacular cirúrgica, e uma outra possibilidade que eu quero colocar aqui, existe, não sei se vocês já viram, né? Mas eu, se não me engano, vi até o Hagman apresentar no congresso, não lembro se foi o Hagman ou foi o André Príncipe, tá? Não estou lembrado, de fazer o peeling, ou a remoção dessa tração, sem vitrectomia, de forma a preservar o arcabouço vítreo para um possível tratamento antiangiogênico no futuro. E aí eu queria que vocês comentassem prós e contras aí de todas essas opções terapêuticas que estão todas certas, né? Então não tem nada errado aí, é tudo opção. Então eu vou seguindo a ordem aqui, né, de baixo para cima. A vitrectomia, para mim, é o tratamento indicado para síndrome de tração vitreomacular com uma área de adesão tão extensa e visivelmente, né, o aspecto do ACT, você percebe que a área de adesão ela é mais espessa, é como se fosse uma membrana epirretiniana, né, uma hialoide mais espessada, puxando todo aquele arcabouço. Então, nessa região central, eu não consigo ver aqui qual é o tamanho, mas com certeza tem mais de 200 micra. E essa área toda, se você pensar em colocar gás com esse aspecto de adesão forte, você pode arrancar. O tratamento cirúrgico, né, e quando eu falo tratamento cirúrgico, para mim é vitrectomia, seria o principal, o mais indicado.
A vitrectomia é remover o vítreo mesmo. Você quer deixar uma saia vítrea mais extensa, ok, mas descola do disco, descola da mácula até as arcadas, porque esse vítreo aí, né, quando a gente vai operar casos como esse, ele não é um vítreo normal, é um vítreo que está mais aderido, vai causar tração. Eu prefiro remover ele, né? O André já, acho que foi em 2013 ou 2014, a primeira vez que eu vi o André Príncipe falando da opção de você fazer uma cirurgia em que você não removia o vítreo. Eu não lembro se ele ia com um pique ou com uma pinça, mas eu acho que era com um pique de membrana, e induzia esse descolamento nessa região. Eu não acho legal, cara, porque eu acho que o que você vai fazer é fazer uma força que pode causar um problema. Ah, ok, se tiver um problema, você já resolve com a cirurgia. Para mim, no meu racional teórico, né, sem nenhum embasamento, sem nenhuma informação confiável mais confiável para embasar, eu prefiro fazer uma cirurgia, cortar esse vítreo 360 graus, né, fazer uma circuncisão na região da mácula, preservando o vítreo na fóvea, deixa ele aí, descola o vítreo da região do polo posterior, e se quiser deixar uma saia vítrea maior ou não, para segurar antiangiogênico, se é que segura ou não, você deixa. Mas eu iria, pensando na síndrome de tração vitreomacular, para uma cirurgia. Agora, pode virar tudo isso aí, né? Eu vou complementar, quando eu comentei da parte de tratamento, eu estava pensando mais se era só tratar com anti-VEGF ou não. Não ponderei a questão de indicação cirúrgica. Mas eu acho que existem alguns pontos, sim, para a gente pensar. Acho que o Ricardo explicou perfeito. Eu já vi esse vídeo do André Príncipe, o vídeo é lindo, o André entra, tira, parece que é fácil, que nada vai acontecer. O André Príncipe é um super cirurgião, mas na minha mão, eu acho que eu não faria essa técnica pelos exatos mesmos motivos que o Ricardo citou. Além disso, adicionando a questão de você poder fazer uma tração na base vítrea, eventualmente criar uma ruptura, porque você está empurrando o vítreo até chegar lá e isso pode causar uma ruptura periférica. Isso dito, existem alguns motivos pelo qual eu acho que você, na sua balança de tirar o vítreo para não conseguir mais fazer um anti-VEGF e você remover a tração, que eu acho que faz você pensar em remover essa tração. Primeiro, existem artigos publicados mostrando que a tração vítreo-macular ela pode ser um fator que faz com que perpetua a atividade da neovascularização, né? Então, isso por si só já seria uma justificativa. A outra é que, se a gente for pensar na questão do anti-VEGF, é claro que não é uma realidade, tudo bem, você tira o vítreo, talvez você tenha que injetar com uma frequência maior, mas não é uma realidade ainda, mas em breve vai ser. A gente tem até pessoas fazendo clinical trial, é o PDS, que é o Port Delivery System, né? Que nada mais é do que o implante que você coloca ali na parte plana do paciente, ele fica liberando anti-VEGF. Muito provavelmente isso vai ser uma forma de, nos pacientes vitrectomizados, que tem esse problema do tratamento ser muito efêmero, né, do anti-VEGF, talvez isso reduza um pouco esse problema. Eu penso o seguinte, gente, trazendo esse caso para a vida real, né, tirando ele de uma apresentação de congresso, tirando ele de uma apresentação específica aqui de Graham, mas levando ele para a minha clínica, para dentro da minha sala de atendimento, eu acho que, primeiro, né, colocando o nome no diagnóstico desse paciente aí, ele tem uma degeneração macular relacionada à idade, a gente ainda não tem uma comprovação de que é uma fase exudativa, e ele tem uma síndrome de tração vitreomacular com uma hialoide bastante aderida e espessa na região foveal, fazendo aquela distorção anatômica ali. Eu não acho que a gente tenha que, num momento específico, único, fazer todas as condutas mais agressivas para resolver o problema do paciente numa hora só. Eu acho que a gente pode colocar ordem no tratamento, não significa que fazer o tratamento inicial de uma forma a gente não possa fazer outro depois no futuro. Eu concordo que uma hialoide espessa dessa e aderida com uma área tão grande de adesão na fóvea, a probabilidade da gente conseguir deslocar esse vítreo aí com uma vitreólise fazer esse vítreo soltar com uma injeção de gás, por exemplo, não é a primeira probabilidade. Não acho que vai ser o que vai trazer a maior chance de sucesso. Com certeza, a maior chance de sucesso é uma vitrectomia, né, em termos de diminuir a adesão vitreomacular.
Mas eu não acho que fazer uma tentativa terapêutica seja uma opção ruim também, porque eu imagino que esse paciente aí é um paciente que tem um fator de risco grande para desenvolver uma neovascularização no futuro, e quanto mais eu pudesse preservar esse vítreo, eu acho que é melhor para ele. Então, eu iniciaria o tratamento tentando fazer uma liberação não cirúrgica, tentando fazer uma liberação pela simples indução de alguma medicação, de algum componente intravítrio, e acompanharia para depois intervir de uma forma mais intervencionista no futuro. Eu faria uma linha de tratamento, sabe? Começaria com uma coisa, e à medida que aquela coisa não fosse dando certo, eu ia partindo para as próximas, tá? Eu pensaria de uma forma linear dessa maneira, sim. E você faria um anti-VEGF, por exemplo, né? Só para mobilizar o vítreo de alguma forma. Eu começaria por aí o tratamento, e não necessariamente só um. Às vezes pode ser que eu faça até mais de um. Depois eu pensaria numa conduta diferente, reavaliaria o que eu fiz para ver o que no futuro eu poderia fazer de diferente para melhorar o resultado. Então tá, me permita o contraditório. A gente não é que a gente não tem evidência de neovascularização. A gente tem evidência de não haver neovascularização. E a gente vive hoje, e assim, não estou falando de você especificamente, mas no geral, de um over de tratamento, né? Muitas vezes a gente vê pessoas tratando over. É bem conhecido, né, bem sabido por nós, que tração vitreomacular, adesão com esse nível de tração, pode levar, em pacientes idosos, a o que a gente chama de lesão viteliforme adquirida, que inúmeras vezes é diagnosticada de forma errada como neovascularização. Então, assim, a gente tem uma alteração de retina externa, a gente tem uma predominância de retina interna, a gente tem um arcabouço e uma estrutura da retina toda desenhando para uma tração vitreomacular. Esse caso é um caso que eu me sinto extremamente respaldado, da forma que a gente se pensa, né, da forma jurídica ou da forma de embasamento, a não iniciar um tratamento nesse momento, considerando que o diagnóstico ele é outro. Pode evoluir, pode mudar, ou a gente pode estar, como eu falei no início, né, a gente está vendo um corte de Basecamp, e um corte de Basecamp não é nada para avaliar um paciente, já foi dito nas 8 OC-terças que a gente já falou aqui nos últimos 2 meses. Então, eu me sentiria tranquilo, nesse caso exemplificativo, de não iniciar esse tratamento e até desencorajar caso tivesse sido indicado. Só quero fazer um comentário rapidinho, Rosman, eu sei que a gente já ficou muito tempo nesse caso, mas só para acender aí, lembrar algumas questões, né? Não sei se esse paciente realizou, ou se realizou, provavelmente não foi recentemente, mas lembrar que o paciente que realiza cirurgia de catarata tem uma membrana epirretiniana ou uma tração vitreomacular, ele tem mais chance de ter edema macular cistoide secundário, e isso pode ser um fator de confusão. Então lembra de botar isso na sua cabeça na hora de avaliar, ponderar tudo isso que a gente falou. A segunda coisa que eu repito, apesar de ser um racional teórico, para mim faz total sentido, mulheres com mais de 60 anos, né, mulheres na menopausa, elas deixam de ter estrogênio, nós temos receptores de estrogênio na superfície da retina, e essa é uma das explicações ou das teorias de que membranas epirretinianas, síndrome de tração vitreomacular e buraco de mácula acontecem mais em mulheres. Então, se for o caso se for uma mulher, esse paciente é mais um tempero para a gente achar ou direcionar que isso é uma alteração de interface e não uma neovascularização acontecendo. Gostei do que você falou, Ricardo. Eu acho que você somar tudo é muito importante, né? Como é quase um trabalho de detetive, né? Você junta aquilo que a gente falou, né? Orelha de gato, rabo de gato, é mulher, poxa, já tem mais tem líquido assim, poxa, é mais assim. Então, eu acho que isso é extremamente importante e para todas as doenças, não é só essa, não, tá? E você vê como é um caso simples do dia a dia e o tanto de discussão que tem, né?
eu acho que nessa confusão toda, talvez eu fosse mais na onda do que o Badaró falou. Eu concordo com o que vocês falaram, acho que a cirurgia é o melhor tratamento. Mas talvez eu tentaria uma opção mais conservadora. Concordo que não vejo nada para neovascularização, mas talvez eu fizesse no sentido mais de mobilizar o vítreo, né? Imagina o nível de uma injeção intravítrea, imagina você estar dentro do olho vendo aquela agulha, depois entra aquele líquido. Então, eu acredito que essa movimentação do vítreo só com a injeção, ela pode funcionar, tá? Mas esse camarada aqui, então, ele fez lá, esse caso não é meu, é do Fernando Penha, e ele fez uma injeção de aflibercept, e 15 dias depois não mudou nada. E agora, Badaró, você insistiria no tratamento com injeção ou daria por satisfeito? Não, então, eu acho legal esse tipo de conduta assim que não deu certo também, porque traz informação pra gente, né? Lógico. Eu É uma acho adesão legal firme. olhar e falar assim, olha, a primeira opção que eu tentei aqui, que era menos conservadora, não era que tinha mais chance de sucesso, e realmente não deu sucesso. Eu acho que tá tudo bem não ter dado certo do jeito que a gente pretendia. Exato. E vou te dizer, desculpa, pode terminar. Não, eu acho até que pode esperar mais um pouco, ver como é que ficaria essa resposta aí. Já era para ter soltado alguma coisa, né? Mas não soltou. Pode aguardar mais um pouco ou pode efetivamente partir para o próximo passo de tratamento também. Não soltou, mas olha só. Essa régua aí eu acho que é irrelevante no caso, mas se você reparar, o aspecto da tomografia vamos dizer, da esquise foveal ali da tração mudou, né? Uhum. Então ela parece ter desgastado, mas aí também é aquela coisa, tu vai formar um buraco de mácula, né? Vai puxar tanto, vai arrebentar a retina. E aí, ó, Ricardão vai para cirurgia. Olha que esse corte. Não tá, esse corte está num plano diferente do outro. Quase igual, Ricardo. Eu concordo, não é perfeito, mas está quase igual. Vamos considerar que está igual e que o aspecto da esquise... E aí? O que eu quero falar é o seguinte, vamos considerar aqui embaixo, né, o depidrosenoide aqui, ele está igual, ele não mudou, ele não evoluiu, o que evoluiu foi só em cima. Está na hora da cirurgia. Corta esse negócio aí, ó. Eu nesse momento, considerando que é o mesmo corte, eu iria com o Ricardo, entendeu? Porque esse aspecto da esquise foveal me deixou com medo, porque parece que o negócio está repuxando mais, tá? O caso não é meu, né? Então, o que foi feito foi uma injeção de gás com a manobra do Drinking Bird, né? Que você pede para o cara não sei quantas vezes por dia olhar para baixo, né? Então, quando ele olha para baixo, você você mobiliza aquela bolha de gás para a área foveal, depois tira, depois mobiliza para a área foveal e depois tira. Fala, Edu. Quero só fazer um comentário assim, por que eu não pensaria, eu acho que não é uma conduta errada, acho que são condutas diferentes, mas por que eu não gosto de fazer Drinking Bird em tração vitreomacular? Por que a tração vitreomacular ocorre? Porque existe uma aderência anômala, certo? E aí você coloca um gás dentro de uma cavidade vítrea que vai empurrar esse vítreo, repuxar ele para tentar soltar. O problema é que ele é mais aderido, então você tem a chance do tiro sair pela culatra e eventualmente fazer um buraco. Nós que somos cirurgiões, muito provavelmente já nos deparamos, e isso acontece muito, eu sempre falo para os fellows, na hora de descolar a hialoide, nesses casos, vai com cuidado, porque se você puxa rápido, você abre um rasgo enorme na periferia da retina. Então, eu não gosto por isso. Eu acho a aderência anômala desses casos muito grande e acaba tendo um risco maior. Eu iria para a cirurgia. É mais controlado. Eu posso. Pode. Posso. Deve. Badaró, olha aí para o EPR, Badaró. Não dá para medir, né? Não está no mesmo lugar. Não, agora não está. Mas as de cima estão bem parecidas. A gente está num caso ilustrativo e discutindo sobre o caso, é claro, mas aí duas coisas aconteceram. Ou houve desceu esse EPR, ou do corte ele está numa posição diferente.
que não deixa de trazer informação para todo mundo, tá? Não deixa não é ruim, não é impossível avaliar. Simplesmente você tem que avaliar entendendo que esse corte pode estar um pouco mais acima ou abaixo. Se esse corte ele tiver mais no centro, essa redução da adesão ela é maior do que o que a gente está vendo nos outros. Não, mas Ricardo, desculpa, esse daí é antes da injeção de gás, tá? Então ele fez 15 dias depois repetiu a tomografia, o corte está mais parecido, né? E aí com o mês 8 de julho tem o mês do dia 10 de junho, 4 semanas. Então aí a opção, no caso aqui com o mês, foi fazer esse tratamento. Mas o corte, eu concordo, é diferente aqui, né? Não, mas eu entendi agora, porque eu achei que aí já foi pós-Drinking Bird. Não. Vai fazer. Aí foi indicado. Tá. Então continue. Olha as células de Miller, o cone das células de Miller, né? Ó. Aonde? Não funciona. O desenho, o T, né, da inserção dos cones das células de Miller, essa linhazinha no meio do cisto, né? No meio da cavitação. Eu ia falar uma coisa e esqueci, mas tudo bem. E aí, após o drink... eu me lembrei o que eu ia falar. E uma coisa que eu sempre falo nesse caso é que a membrana epirretiniana, a atração vitreomacular, é como o Edu falou, né? Ela tem uma adesão vitreoretinana anômala. A membrana epirretiniana se forma por um machucado ali, uma abrasão na superfície interna da retina. Então, é um caso que tem um risco de descolamento de retina maior. Eu teria muito medo de injetar gás nesse caso, teria muito medo mesmo, ainda mais depois da resposta que ele teve só com a injeção de aflibercept, tá? Mas, olha lá, como é que a coisa é bacana, né? Então melhorou. Caso de congresso. Cara, que sensacional. O convite soltou, cara. Sumiu até o vitro, né? Lógico, soltou. E sem Donfel, né? Lá. Exatamente. Olha lá a curvatura foveal maravilhosa, né? Bonitinha, superfície bonitinha, nada aquela irregularidade do peeling. E aí? Então, o cara que fez estava certo. Só tem uma coisa aí que é interessante, né? Assim, primeiro, Lana, que foi minha fellow, ela ama Drinking Bird. Ela falava, ela tinha vontade de fazer e tal. Eu tenho medo e eu explico para o paciente antes de operar, antes de fazer, eu falo, a gente pode operar, e é igual vir com a tesourinha, e cortar em volta, ou a gente pode fazer o gás. O honorário médico ele vai ser o mesmo, não vai mudar para mim, vai mudar a técnica que vai ser feita. E a maioria dos pacientes, quando você explica o que pode acontecer eu considero uma adesão de 400 micra para cima para operar. Menos que isso, acho que o gás funciona bem. Pensando no corte lá do Getrea, né, quando existia. Só que aqui, você percebe que, além de soltar a adesão vitreomacular, vitreoretiniana, a síndrome de tração vitreoretiniana. Esse vítreo soltou também do disco, fez a contração dele, que é normal quando você tem um DVP total, e também a retina já reorganizou. Então, muito provavelmente, né, se ele fez no dia 8 de julho mesmo esse procedimento, muito provavelmente descolou esse vítreo nas primeiras horas. Porque a retina leva um tempo para se reorganizar, não é em 24, 48 horas. Então, é até uma coisa para você entender, quando você faz o procedimento, tem que descolar, tem que soltar logo. Se demorar para soltar, você não vai deixar o paciente 15 dias baixando a cabeça. Né? Se não soltar com 48 horas, já pensa numa outra coisa. Né? Mas é um resultado muito legal e, enfim, eu não sabia não tinha assistido sua aula não, viu, Rosman, disso. Esse caso é bem legal. Esse caso é bem legal porque são tantas alternativas de tratamento, né? Todas com vantagem e desvantagem. E então E mais legal é que o primeiro não deu certo, aí foi pro segundo, que é um segundo que eu não faria, e o que eu não faria deu certo.
Então, eu acho fantástico esse caso. Então, esse caso serve de exemplo para a gente ver como que um caso que teoricamente simples pode dar tanta discussão, né? Um caso que pode gerar para a gente muita dúvida. E essa é a mensagem que a gente quer sempre passar aqui no Grand Round do Orbit, né? É mostrar para você várias formas diferentes de conduzir um caso. Existem várias formas que são certas e várias formas que são justas de você fazer a condução dos seus casos. Eu espero que esse caso, que em tese é um caso que não era para gerar tanta discussão, sirva de exemplo para a gente poder trazer discussões de alto nível para você, de uma forma que você possa colocar em prática no seu dia a dia, que você lembre da gente na hora que você estiver vendo o seu paciente no seu consultório e você possa lembrar desse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Se você tiver gostado desse episódio do Grand Round, compartilhe com seus amigos, passa para ele essas dicas, que eu tenho certeza que ele é de muita valia. A gente se vê no próximo Grand Round aqui do Orbit. Quero agradecer muito a discussão, o caso que o Rosman trouxe para a gente aqui, e agradecer muito ao Edu e ao Ricardo também, gente. Até a próxima e a gente se vê no próximo episódio do Grand Round do Orbit.